Dois traders, mesmo mercado, mesmo horário. Um viu venda e o outro viu compra. E os dois tinham certeza. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, esse brickzinho vermelhinho fechando abaixo dessa região de suporte, às 10h40. Agora me fala, o que você vê aqui? Vai continuar a cair ou volta a subir? Mas espera aí, guarda essa resposta, porque dependendo do que você vai responder, isso significa que o seu gráfico está te traindo. Eu sou Elimar Santos, analista CNPI, opero desde 2014 e o que eu vou te mostrar hoje aconteceu num dia real, num gráfico real e provavelmente já aconteceu com você muitas vezes e pior, sem você entender o porquê. Você já viu aquela cena na Fórmula 1? Começa a chover e aí o safety car entra na pista e as equipes têm exatamente aquele momento para tomar uma decisão séria. Fica no pneu seco ou troca para o pneu de chuva? Quem erra essa escolha não termina a corrida. Não importa o piloto, não importa o carro, não importa a experiência, pneu errado, na condição errada, vai rodar e vai sair da pista. No mercado, você é o piloto, o seu setup é o carro, mas o brick do Renko, o tijolinho, o tamanho de cada tijolo é o seu pneu. E a pista, se está seca ou se está molhada, isso muda todo dia. Às vezes, o mercado abre lento, consolidado, e às vezes abre rápido, acelerado, volátil. Então, se você entra com o mesmo tamanho de brick todos os dias, sem olhar para a condição da pista, sem olhar a volatilidade, se aumentou ou se diminuiu, aí você vai estar colocando o pneu seco em dia de chuva. E aí não vai adiantar o setup, não vai adiantar indicador, não vai adiantar quantos anos tem que você opera o mercado. O gráfico vai te dar sinais errados, porque ele vai estar lendo um mercado que não existe. Olha esse gráfico aqui no mini índice de 15R. Esse 15R é um padrão aí que a maioria utiliza, 15, e eles mantêm fixo, independente do que o mercado está fazendo. Olha o que acontece na prática. O preço sobe aqui 2 bricks, desce 2, 3 bricks, sobe de novo. Cada reversão parece um sinal. Você entra, toma stop. Você entra de novo, toma stop de novo. E no final do pregão, não consegue entender o que aconteceu. Parece que o mercado estava contra você o dia inteiro. E pior que não estava, não. Ele nem sabe, né, que a gente existe. Dá uma olhada aqui embaixo nesse gráfico. Olha esse número aqui do True Range, marcando 130 por ali. O preço vai subindo até para os 140, depois vai tomando até lá em cima 145. Isso daí vai mostrando um aumento da volatilidade. Então, isso significa que você está operando o 15R tentando capturar movimentos de 140 pontos, 130 pontos com esse brick aqui de 15R. O brick, ele desaparece dentro do ruído antes do movimento real nem ter começado. É como você ter colocado um pneu para pista seca numa pista encharcada. E isso não é falta de habilidade, é a ferramenta errada para uma condição errada. E agora eu vou te falar uma coisa que você precisa anotar aí, que ela vai mudar a sua visão do Renko de uma vez por todas. Antes de você abrir qualquer operação, observe o True Range na tela. Esse número aqui vai te dizer qual é o movimento médio real naquele dia do mercado. E o seu brick, ele não pode ser menor do que isso. Se o seu True Range está em 130 e você está operando com um Renko de 15, você já sabe o que está acontecendo antes de dar qualquer clique. Mas é agora que vem a pergunta que vai ficar no ar aí. Como que você faz para transformar esse número de True Range no brick exato, no R exato? Qual que é o critério? E é isso que eu vou te falar daqui a pouco, porque agora eu preciso te mostrar uma coisa muito importante. Esse raciocínio do True Range, ele não saiu de livro nenhum para mim. Isso é o que eu uso quando eu opero. E foi exatamente isso o que me fez parar de culpar o indicador quando o problema era outro. Eu passei anos morando em Santos e operando enquanto morava por lá, no meio de um caos, sem saber exato o que eu estava fazendo no mercado. Com os mesmos vícios que a maioria dos traders carregam. Mas hoje eu moro aqui no sul da Bahia, em meio da natureza exuberante daqui, curtindo a natureza, o silêncio, a liberdade. E isso não foi sorte, foi o
resultado direto de operar com um método claro, sem depender de fórmula mágica, sem rabo preso com ninguém. Eu sou analista CNPI 100% independente, sem vínculo com ninguém, com nenhuma corretora, instituição financeira, nada. O que eu trago aqui é o que eu uso para viver. E o foco desse canal é direto, mostrar a realidade do trade, sem ilusão, sem sonho vendido. Se esse tipo de conteúdo é o que você busca, se inscreve agora, ativa o sininho, porque cada vídeo aqui tem substância real. Agora, voltando para aquela pergunta que eu deixei no ar, como você transforma o True Range no tamanho do brick correto? E é essa a resposta que eu vou te dar. O True Range é o boletim meteorológico da pista. Ele te entrega antes da largada qual que é a condição real do mercado naquele dia. Então a regra é simples. O seu brick precisa estar acima do tamanho médio real do movimento. Senão, você vai estar capturando o ruído e não o movimento. Nesse dia aqui que a gente está analisando, outro range estava aqui próximo de 130 e 140 pontos, 143 no 15R. O brick certo para esse dia era o 25R, quase que o dobro do padrão que a maioria usa sem questionar. Agora, olha o que acontece quando você troca do 15R para o 25R no mesmo gráfico, no mesmo dia e também nos mesmos horários. A estrutura, ela muda completamente. Os falsos pivôs somem. Aquele rompimento de suporte lá em 10,40, que no 15R parecia um sinal claro de venda, no 25R aparece como o que realmente era, um movimento dentro de uma tendência que ainda não tinha terminado. O mercado, ele não mudou, o gráfico não mudou, o brick certo filtrou o ruído e revelou o movimento real. Agora você já deve saber a diferença de resultado ou da escolha entre os dois traders que eu falei logo no início desse vídeo, né? Um estava com o 15R, então ele viu a queda onde havia tendência ainda de alta. O outro, ele estava com um 25R e viu uma correção, lendo o movimento correto. A diferença entre eles não foi a análise, não foi a experiência, foi um número. O número que o mercado te entrega de graça todo dia e que a maioria ignora antes de dar o primeiro clique. Agora eu te mostro o que separou aqueles dois traders que eu citei no início desse vídeo desde quando eles começaram a operar. Olha esse primeiro gráfico aqui que está de 15R. Só que eu plotei o indicador F34. Lá nas 10h40, o indicador muda de cor, ficando vermelho. Então ele sinaliza uma possibilidade de reversão. Quem estava seguindo o F34 neste gráfico saiu da compra, porque a leitura mandou sair. E depois ficou assistindo o mercado subir sem ele. O F34, ele não falhou. O brick errado alimentou o indicador com o dado errado e ele reagiu ao ruído em vez de reagir ao movimento real. Não foi culpa do indicador. O pneu estava errado. Foi o pneu que estava na pista errada. Agora olha o mesmo movimento, esse mesmo momento às 10h40 no gráfico de 25R. Já no 25R é exatamente onde o F34 confirma a entrada. Olha aqui, 10h40. Mesma ferramenta, mesmo indicador, leitura completamente oposta. Por quê? No 25R, o F34 estava lendo a dinâmica do preço real, não o ruído gerado por um brick pequenininho demais para a condição daquele dia, com o pneu certo. O engenheiro de corrida faz a chamada certa na hora certa. E com essa compra aqui, ele teve uma rentabilidade aí de pelo menos 1.300 pontos, 1.240 pontos aí com tranquilidade. Numa velocidade direta, por exemplo, de 1.200 pontos numa única tocada. E aqui eu consigo fechar aquela pergunta que ficou no ar. Como transformar o True Range no brick certo, no tamanhozinho do R correto? E aqui vai um parênteses. O que eu vou falar aqui parece óbvio, mas mais da metade das pessoas nunca pararam para confirmar isso. No mini índice, cada brick aqui no Renko, cada pontinho do Renko vale 5 pontos. Fecha o parênteses. Então, o True Range em 130 pontos, o brick de 15R
tem 75 pontos. 15 vezes. 15 vezes 5. Então, ele está bem dentro do ruído. Qualquer movimentação do 15R está dentro de um ruído, dentro de um range. Já o 25R tem 125 pontos. 25 vezes 5. Agora, o BRIC de 25R aguenta o ruído do mercado. Ele aguenta o balanço médio do preço sem plotar uma reversão. E é por isso que o gráfico ficou ilegível lá no 15R. Está subindo um vídeo aqui em cima, no card, ele vai te mostrar esse processo, como que você faz o cálculo de range, como você pode fazer a contabilização de minutos, que às vezes você opera no gráfico de 5 minutos, 10 minutos, como você pode transferir o minuto para o Renko, tá legal? Lá tem todos esses detalhes nesse card que apareceu aí. Mas o que você precisa sair daqui entendendo é o princípio do True Range. O True Range define a régua. O BRIC certo é o que está acima do ruído. E com o BRIC certo plotado, o F34 vai fazer o que ele foi construído para fazer. Ele vai ler a dinâmica do preço com clareza, apontar a entrada com precisão e te dar a convicção para permanecer no trade até o fim, sem deixar dinheiro na mesa, sem sair antes porque o gráfico estava mentindo para você. Aquele momento das 10h40 aqui, que parecia queda lá nos 15R, vira entrada de compra confirmada no 25R. Sobe ou cai? Subia. E com o F34 no BRIC correto, a resposta estava clara antes de qualquer clique. O F34 Indicator é a ferramenta que eu uso todos os dias para ter essa leitura com clareza, com o BRIC calibrado corretamente e o True Range ali me auxiliando nessa calibragem, junto com o F34 me dando os níveis de preços onde eu tenho que fazer a minha entrada. E com o F34 na sua tela, você para de perguntar: é para vender ou é para comprar? Cai ou sobe? Com o F34 você vai enxergar o que o mercado está fazendo antes de qualquer clique. Então, se você entendeu o pneu, agora você precisa ter na sua mão e entender ele com profundidade, entender o motor que é o F34. E o link para você ter acesso ao F34 e conhecer ele na profundidade, ver o ronco desse motor, está aqui embaixo. É só você clicar, entra lá e ver como funciona. E para fechar tudo isso, eu vou deixar 2 vídeos aqui, ó, estão aparecendo aqui para você agora. Esses vídeos vão complementar tudo o que eu falei aqui e vão te ajudar a dar o próximo passo com o F34. Escolhe um e continua.